Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e conservais as tradições exatamente como eu vou-las transmiti. Quero, porém, que saibais isto: Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, é como se estivesse raspada. Se a mulher não se cobre, então que também corte os cabelos. Mas se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça raspada, então que se cubra. O homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não procede da mulher, mas a mulher procede do homem. E o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade, por causa dos anjos. Contudo, no Senhor nem a mulher existe sem o homem, nem o homem sem a mulher. Pois assim como a mulher procede do homem, também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos é conveniente que uma mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza não vos ensina que é desonroso para o homem deixar crescer o cabelo? Mas para a mulher deixar crescer o cabelo é motivo de glória, porque o cabelo lhe foi dado como véu. Se alguém, porém, quiser discutir sobre isso, saibam que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Isto, porém, vos ordeno, e não para vos louvar, porque vossas reuniões não são para melhor, mas para pior. Antes de tudo, ouço dizer que, quando vos reunis na igreja, há divisões entre vós, e em parte eu acredito. É necessário até que haja divisões entre vós, para que se manifestem aqueles que são verdadeiramente aprovados. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, já não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um se adianta em tomar a própria ceia, e enquanto um passa fome, outro se embriaga. Por acaso não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Nisto não vos louvo, pois eu recebi do Senhor aquilo que também vos transmiti, que o seu Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Por isso há entre vós muitos doentes e fracos, e muitos já morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos corrigidos pelo Senhor, que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa para que não vos reunais para condenação. Quanto ao restante, eu o ordenarei quando chegar. Comentário patrístico. São João Crisóstomo, homilia 27 sobre a primeira carta aos Coríntios. Segundo São João Crisóstomo, o apóstolo Paulo procura corrigir dois grandes problemas presentes na comunidade cristã de Corinto: a desordem na vida comunitária e a irreverência diante do mistério da Eucaristia. A ordem na criação e na comunidade cristã. Comentando a passagem em que São Paulo afirma que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo, Crisóstomo explica que o apóstolo não fala de superioridade de natureza, mas de ordem e harmonia estabelecidas por Deus.
Ele recorda que na fé cristã, homem e mulher possuem a mesma dignidade diante de Deus, pois ambos participam da mesma graça e da mesma salvação. Porém, dentro da vida familiar e da comunidade, existe uma ordem que reflete a própria ordem divina. Assim, para Crisóstomo, a intenção de Paulo não é diminuir a mulher, mas preservar a harmonia e a reverência nas assembleias cristãs, evitando escândalo ou desordem no culto. A gravidade das divisões na igreja. O santo também comenta as palavras de Paulo sobre as divisões e discórdias entre os cristãos de Corinto. Segundo Crisóstomo, o maior escândalo não era apenas o fato de haver diferenças entre os fiéis, mas o modo como essas diferenças destruíam a caridade fraterna. Ele explica que alguns cristãos ricos transformavam a reunião da comunidade em um simples banquete privado, enquanto os pobres permaneciam com fome. Assim, aquilo que deveria ser sinal de unidade, a reunião da igreja, tornava-se um sinal de desigualdade e desprezo pelos irmãos. Por isso, Paulo diz que, reunindo-se dessa maneira, eles já não celebravam verdadeiramente a ceia do Senhor. Para Crisóstomo, essa advertência permanece atual. A Eucaristia exige caridade concreta, porque não se pode honrar o corpo de Cristo no altar enquanto se despreza Cristo presente no irmão. A instituição da Eucaristia. Comentando as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Crisóstomo afirma que o apóstolo transmite exatamente aquilo que recebeu do próprio Senhor. Ele insiste que não se trata de uma simples recordação simbólica. Para o santo, as palavras de Cristo realizam aquilo que dizem. Assim como Deus disse no princípio, faça-se a luz, e a luz surgiu, também quando Cristo diz, isto é o meu corpo, a realidade do sacramento se realiza. Por isso, segundo Crisóstomo, os fiéis devem aproximar-se da Eucaristia com profunda fé, reverência e temor santo, pois recebem verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor. 4. Receber indignamente o corpo do Senhor. Um dos pontos mais fortes do comentário de Crisóstomo refere-se à advertência de São Paulo. Open quote. Quem comprou, mas come ou bucha. bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo É? e do sangue do Senhor. Close quote. Crisóstomo explica que receber indignamente não significa apenas cometer um erro litúrgico ou disciplinar. Significa aproximar-se da Eucaristia sem conversão do coração, permanecendo na injustiça, na falta de caridade ou no pecado grave. Por isso o apóstolo diz, examine-se cada um a si mesmo. Segundo o santo, o exame de consciência antes da comunhão não é um gesto de medo, mas um ato de purificação espiritual. Para que o fiel receba o sacramento como um remédio de vida e não como juízo contra si mesmo. 5. O verdadeiro fruto da Eucaristia. Para São João Crisóstomo, a Eucaristia não é apenas um rito, mas um mistério que transforma a vida do cristão. Quem participa dignamente do corpo de Cristo deve tornar-se também corpo vivo de Cristo no mundo, praticando a caridade, a humildade e a comunhão com os irmãos. Por isso, o apóstolo conclui pedindo que os fiéis esperem uns pelos outros e vivam em verdadeira fraternidade. A mesa do Senhor, diz Crisóstomo, não pode ser separada da mesa da caridade. Síntese patrística do capítulo. Segundo São João Crisóstomo, este capítulo ensina 3 grandes verdades espirituais. 1. A vida cristã deve refletir ordem, reverência e harmonia, conforme o desígnio de Deus. A Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, transmitido pela tradição apostólica. 3. Para receber dignamente o sacramento, é necessário examinar a própria consciência e viver na caridade. Assim, a celebração da ceia do Senhor torna-se não apenas memória da morte de Cristo, mas participação viva no mistério da salvação. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro.